Tá? Então, assim nos diz a santa bendita palavra do nosso Deus. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando tenho que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Portanto, se vos fará noite sem visão e tereis trevas sem adivinhação, pois se há o sol sobre os profetas, e sobre eles se enegrecerá o dia. Os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão o seu bigode, porque não há resposta de Deus. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Até aqui, meus irmãos, a palavra do nosso Deus. A gente naturalmente gosta de ouvir boas notícias. Nós gostamos de ouvir coisas boas, nós gostamos de ouvir que está tudo bem. Obviamente, ninguém gosta de receber notícias ruins, ninguém gosta de receber más notícias. Nós esperamos, na verdade, receber boas notícias. Nós esperamos ouvir de que está tudo bem, de que está tudo certo. Quando nós vamos ao médico, nós fazemos um exame ou algo semelhante, o que nós queremos ouvir? De que está tudo certo, que os exames mostraram que está tudo bem, que não há nenhum problema grave, nenhum problema sério. Quando você vai fazer o ultrassom do bebê, o morfológico, nós passamos por isso há algum tempo atrás, você quer ouvir o quê? Que está tudo certo, que o bebê está crescendo bem, que está tudo direito, está tudo ocorrendo bem. Nós gostamos de ouvir boas notícias, porque nós queremos um caminho fácil para passar pela vida. Nós queremos que tudo esteja bem. E nessa ânsia de ouvir que está tudo bem, por muitas vezes, nós preferimos as pessoas que nos falam coisas boas àquelas que nos falam a verdade. Muitas vezes, nós preferimos ouvir aqueles que dizem coisas boas do que aqueles que nos dizem a verdade. Mesmo que a verdade seja aquilo que pode trazer transformação para nós. E por que eu estou falando sobre isso? Porque assim eram também os ricos gananciosos do tempo de Miqueias com os seus profetas. Esses homens buscavam profetas que diziam a eles: está tudo bem, está tudo certo com vocês. Quando os ricos gananciosos, como nós vimos, eles oprimiam o resto do povo, esses povos iam aos juízes, buscando justiça da parte desses juízes. Mas nós vimos semana passada, que mesmo os juízes da terra de Judá também oprimiam o povo. Também estavam junto com os ricos gananciosos para trazer mais opressão ainda do que eles já estavam sendo oprimidos. O que fazer então? Se nem os ricos, se nem os juízes fazem justiça, o que fazer? Então o povo ia aos profetas. Eles buscavam os profetas, para que os profetas de alguma forma falassem da parte do Senhor contra esses homens, falassem contra esses gananciosos, falassem contra esses juízes que aceitavam suborno, que eram iníquos. Contudo, quando eles iam aos profetas, eles encontravam ainda mais opressão. Ou seja, todos esses homens estavam mancomunados em explorar os pobres, em arrancar o máximo das pessoas, em arrancar o máximo da população, em ganhar o máximo de dinheiro possível. Miqueias, portanto, denuncia também os profetas do seu tempo. É isso que ele vai dizer no versículo 5. Veja comigo novamente, diz assim: assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando tenho que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Por que denunciar os profetas? Por que Miqueias se levanta aqui como um verdadeiro profeta do Senhor para denunciar esses homens? Porque eles faziam o povo errar. Intencionalmente, sabendo o que estavam fazendo, eles faziam o povo errar. É interessante que essa palavra errar, ela é trazida de um outro contexto, fala de uma pessoa que está bêbada e que está andando para lá e para cá, não consegue andar direito, não consegue andar no caminho reto, correto. Era isso que eles faziam com o povo. E aqui o sentido disso é que
eles encaminhavam o povo ao erro, encaminhavam o povo aquilo que era errado, de tal forma que o povo imaginava que estava certo, quando na verdade estava fazendo o que era errado. Os profetas, como porta-vozes de Deus, deveriam ter se levantado contra os gananciosos e corruptos. Mas ao invés disso, faziam o povo errar mais ainda. Mas como é que eles faziam isso? Como é que eles estavam desencaminhando o povo da terra? Como é que eles estavam fazendo essas coisas? A resposta é simples. Eles profetizavam paz para quem desse algo a eles e declaravam guerra santa contra aqueles que não lhes davam nada. E aqui, meus irmãos, o problema não está no fato de que eles recebiam algo quando eles eram consultados. Essa era uma prática muito comum no povo de Judá. Por exemplo, Saul levou algo a Samuel quando foi consultado. Isso é uma prática. Os profetas recebiam, de fato, presentes, recebiam coisas quando eles consultavam em nome do Senhor. Qual é o grande problema desses profetas? O grande problema está no fato de que eles não falavam a verdade, mas sim falavam de acordo com aquilo que eles recebiam. O problema não está no fato de que eles recebiam algo. O problema está no fato de que eles falavam como se fosse da parte do Senhor, de acordo com aquilo que eles recebiam. Como um autor chamado Hans Wolff coloca, ele diz: o que saía da boca desses profetas dependia daquilo que colocavam nelas. Então, se alguém pagava a eles, pagava bem, eles declaravam paz. Declaravam a shalom de Deus sobre essa pessoa. Se eles têm o que mastigar, e aqui o termo mastigar é literalmente tem o que morder, e fala sobre uma mordida da cobra. Sabe a cobra quando dá aquela mordida? É exatamente essa a ideia, indicando o caráter nebuloso das suas atitudes. Eles eram de fato como cobras. Quando eles tinham o que comer, quando eles recebiam algo da parte de quem consultava, então eles diziam: paz sobre vocês. Deus está bem com vocês. Vocês têm a bênção de Deus sobre a vida de vocês. Paz aqui, shalom, fala sobre a bênção de Deus. Quando todas as coisas estão certas, quando todas as coisas estão corretas, quando eles estão bem com Deus, quando Deus está feliz e está abençoando essas pessoas. Mesmo que eles eram ricos, gananciosos, juízes corruptos, que estavam oprimindo o povo. Porque eles pagavam bem aos profetas. Os profetas diziam: olha, vocês estão em paz. Deus está contente com vocês. Está tudo certo com a vida de vocês. Ao invés desses ricos, ao invés desses juízes ouvirem que eles estavam errados, que eles estavam cometendo injustiça, que deveriam se arrepender, esses profetas diziam: a paz de Deus está sobre as suas vidas. Se por outro lado, eles não recebiam nada, se por outro lado eles não eram pagos, eles declaravam guerra santa. Mesmo que aqueles que não pagavam eram justamente aqueles que nada tinham para pagar, que já estavam sendo oprimidos pelos juízes e pelos ricos gananciosos, que já tinham perdido todas as suas posses, e por conta disso não tinham nada que oferecer, que dar a esses profetas. Ou então porque não queriam dar, porque sabiam que eram falsos profetas. Quando isso acontecia, esses profetas diziam que Deus estava contra a vida deles. Eles declaravam guerra, que Deus era contra eles e iria castigá-los. Não sei se você já ouviu alguém dizendo que se você sair debaixo da proteção espiritual do pastor tal, ou que de vocês não pagar o dízimo, se você não pagar a oferta tal, então Satanás vai atacar a sua vida, vai atacar a sua casa, seu emprego, você vai de mal a pior. Eu acho que isso não acontece nos nossos dias, né? Isso não acontece nos dias de hoje, não tem igreja por aí falando isso, né? É claro que tem. Mas é exatamente isso. Essa é a ideia também que acontecia aqui. Quando esses profetas nada recebiam, não tinham nada, essas pessoas não tinham nada para dar. Eles diziam: olha, você não está pagando o profeta de Deus, logo Deus vai estar contra você, Deus vai trazer juízo sobre a sua vida, tudo vai de mal a pior na sua casa. E o povo acreditava, e o povo ficava com medo, e o povo, de fato, queria a bênção de Deus. E assim, esses profetas estavam ensinando ao povo que a bênção de Deus era comprável, que a bênção de Deus dependia de quem pagasse mais, que a bênção de Deus era dada aos mais ricos, aos mais poderosos. Só que o tempo de Miqueias é muito diferente dos dias de hoje? Será que o tempo de Miqueias é muito diferente das igrejas de hoje?
Já que também hoje nós não temos aí por aí pessoas dizendo que a bênção de Deus depende do quanto você pode pagar por ela, e que o céu pode ser comprado, e que a bênção, o favor de Deus pode ser comprado, tudo depende do seu contra-cheque, tudo depende do seu dízimo. Era exatamente isso que estava acontecendo. Perceba que o grande problema desses profetas é o que eles são. Assim como os ricos e os juízes, esses homens são gananciosos. São homens movidos pela ganância e pelo materialismo. São homens que só estão preocupados com enriquecer, com encher o seu bolso de dinheiro, com ter mais e mais coisas. Só querem saber dos bens materiais e não estão preocupados com a verdade de Deus. Não estão preocupados com a verdade da palavra de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, o Deus desses homens é o seu ventre. Paulo vai falar sobre isso, sobre homens parecidos, lá em Filipenses 3,19. O Deus deles é o seu ventre. Se importam somente consigo mesmo. Meus irmãos, não é sem razão que Paulo também vai dizer em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E quão terrível é quando as pessoas usam do nome de Deus para alcançarem os seus objetivos de amor ao dinheiro. Charles Spurgeon, famoso pregador inglês falecido, ele diz que um ministro infiel é o maior instrumento de Satanás dentro da igreja. Um ministro infiel é o maior instrumento de Satanás dentro da igreja. Pessoas que estão carregando o nome de Deus, mas que não se importam com a verdade de Deus. Só se importam com o que estão ganhando, só se importam com o que estão recebendo. Esse é o maior instrumento de Satanás para acabar com a igreja. Portanto, meus irmãos, tomemos cuidado com pessoas assim. Tomemos cuidado com esses falsos profetas dos nossos dias. Pessoas que só querem saber de quanto vão receber. Pessoas que só estão interessadas no dinheiro. E tem muita gente pagando a esses homens. Pessoas que falam o que você quiser se você pagar bem. Pagando bem, eles falam até a verdade. Se você pagar bem, quem sabe eles até digam a verdade, se você quiser ouvir a verdade. Mas eles falam de acordo com o que recebe. Só falam de acordo com o que é pago a eles. E assim levam as pessoas para longe de Deus. Levam as pessoas para longe da verdade de Deus. Homens que dizem, olha, se você der o seu dízimo, se você der um dízimo gordo, se você der uma oferta grande, então você tem a bênção de Deus, então está tudo certo. Não importa se você está amasiado com a outra pessoa, não importa se você está vivendo uma vida de casado sem estar casado, não importa se você tem um caixa 2 na sua empresa, se você está sonegando imposto, não importa se você não se importa com as pessoas que estão na miséria à sua volta, não importa o que você faça. Se você pagar bem, se você der um dízimo grande, se você der um dízimo gordo, uma oferta boa, então está tudo bem com você. E assim as pessoas vão caminhando para o inferno, achando que está tudo bem com elas. Muito cuidado. Muito cuidado com os falsos profetas dos nossos dias. Tomemos também cuidado, meus irmãos, com aquilo que tomou o coração desses homens, que é o materialismo. Um dos maiores inimigos do nosso coração, dos nossos tempos, é o materialismo. Não é o ateísmo, não são as pessoas que se levantam externamente contra a igreja. Eu acho que o maior problema, o maior inimigo que nós enfrentamos no nosso tempo, um dos maiores, pelo menos, inimigos, é o materialismo. É o amor às coisas desse mundo. É o amor aos bens materiais. É o apego do coração a essas coisas. Lembre-se das palavras de Jesus de que a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Não consiste. O ser humano, o valor do ser humano não é esse. As pessoas não devem ser medidas pelo quanto tem. E o objetivo da vida não é ganhar mais, ganhar mais, ganhar mais, possuir mais, possuir mais, possuir mais. O sentido da vida é conhecer a Deus, é glorificar a Deus, é se alegrar em Deus para todo sempre, é viver com Deus. Esse é o verdadeiro sentido da nossa existência. E não arrecadar bens e conseguir bens. Cuidado, meus irmãos, cuidado. Tomemos cuidado com o materialismo que tenta tomar conta do nosso coração. Por conta desses pecados, por conta de todo o mal que estavam fazendo, Deus diz que vai trazer juízo sobre esses profetas, os versículos 6 e 7. E como nas vezes anteriores, o juízo está de acordo com o pecado. Assim como eles fizeram,
assim também receberão. Em primeiro lugar, diz o texto que eles perderão completamente a sua influência. O texto diz que virá noite sobre eles, que o sol se escurecerá, que haverá grande escuridão sobre a vida desses profetas. Por um lado, essa figura de escuridão, essa figura de negridão, de noite, ela aponta para um período de juízo, de julgamento de Deus. Em muitos lugares nas Escrituras, quando se fala sobre a noite vindo, sobre o sol se escurecendo, é uma linguagem para falar do dia do julgamento de Deus. Então, por um lado, esse texto está dizendo que eles receberão um grande juízo da parte do Senhor. Mas, por outro lado, aponta justamente também para a falta da capacidade de ver e de prever o futuro. Eles terão a sua visão do futuro, que eles usavam para conseguir dinheiro, para arrecadar as pessoas, retirada deles. Eles não poderão mais profetizar as pessoas do seu tempo. Assim, esses profetas perderão sua capacidade de ver o futuro e, com isso, de ganhar dinheiro. E é claro, meus irmãos, que aqui nós estamos falando de falsos profetas, mas ainda assim esses profetas tinham essa capacidade. É interessante que os termos usados para indicar que esses homens previam o futuro indicam também os seus modos ilegítimos para isso. Há dois termos que são usados aqui, profetas e videntes, que são comuns nas Escrituras, que são ok. Mas há um outro termo chamado adivinhadores, que é utilizado para eles, que aponta para o fato de que eles usavam de meios ilícitos. Homens que viam o futuro através do fígado de animais, que viam o futuro através das flechas que eles jogavam, que usavam de outros artifícios comuns no seu tempo para ver e prever o futuro, como hoje pessoas fazem com cartomantes, com bola de cristal e com coisas assim. Mas quando Deus trouxer juízo sobre esses homens, ficará evidente de que eles são falsos profetas, porque eles pregavam paz e na verdade virá o juízo. Eles diziam que estava tudo bem com os ricos gananciosos e com os juízes. Mas quando Deus trouxer o julgamento, ficará evidente que aquilo que eles diziam era pura mentira. É por isso que no verso 7, eles ficarão completamente envergonhados. Eles perderão o respeito de toda a sociedade. Eram homens que queriam agradar os seus ouvintes para ganhar fama e respeito. Mas o que eles ganharão será exatamente o oposto disso. Ganharão o desprezo de todo o povo. A tal ponto que cobrirão o seu bigode. Essa é uma expressão interessante que é sinal tanto de luto como de vergonha. Por exemplo, os leprosos, era requerido deles que eles colocassem, tampassem, cobrissem o seu bigode, como sinal justamente de vergonha, de desprezo na sociedade. De certa forma, ironicamente, serve também para mostrar que eles não têm nada mais para dizer. Ao tamparem o rosto, ao tamparem o bigode, eles não têm nada mais para falar. E assim, perderão completamente o contato com Deus. Deus não os responderá, nem às suas orações, nem aos seus pedidos para que lhe deem visões e assim possam continuar sendo falsos profetas. E talvez você fique um pouco assustado. Talvez você diga, mas como? Por que o profeta Miqueias está dizendo aqui, não está dizendo que esses homens não podiam ver, na verdade, o futuro, que eles eram falsos, não eram adivinhadores coisa nenhuma, videntes coisa nenhuma, não eram profetas coisa nenhuma? Porque esses homens se colocavam como profetas do Senhor. Nós sabemos que eles eram falsos. Mas como eles poderiam ter essa percepção do futuro? Como eles conseguiam enganar as pessoas dessa forma? E quando nós olhamos para as Escrituras, meus irmãos, nós vemos que, por exemplo, no Pentateuco, Deus avisou que enviaria falsos profetas no meio do povo. Homens que, inclusive, preveriam o futuro e isso aconteceria. Mesmo sendo falsos profetas, eles teriam visões do futuro que, de fato, aconteceriam. Contudo, seriam homens falsos, buscando levar o povo para longe de Deus, longe da palavra de Deus, longe de tudo aquilo que Deus havia ensinado para eles. Deus estava enviando tais pessoas para testar o povo, para ver se o povo permaneceria fiel à sua palavra, fiel à sua aliança. E eles não deveriam, de forma alguma, dar ouvidos a esses homens falsos, mas permanecerem fiéis, firmes na revelação bíblica. Por exemplo,
Um caso bastante conhecido é o caso de Balaão, o profeta Balaão. Um homem que recebia, sim, visões da parte de Deus, que recebeu profecias da parte do Senhor, mas que não sabemos que não era um cristão, não era alguém que amava Deus, não era um verdadeiro profeta do Senhor. Um homem que, através de artimanhas, conseguiu desencaminhar o povo de Deus e levá-los à idolatria. Isso de fato acontece. Pessoas que fazem coisas espetaculares, coisas que a gente acha incríveis e de fato são, mas que não são pessoas verdadeiramente convertidas ao nosso Deus. Isso certamente nos lembra do texto de Mateus 7, quando Jesus diz que muitos naquele dia se chegarão a ele dizendo: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome nós não expulsamos muitos demônios? Em teu nome nós não fizemos muitos milagres? E que Jesus vai dizer a esses homens? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Perceba, Jesus não diz que eles não fizeram essas coisas. Jesus não diz que eles não profetizaram, que eles não expulsaram demônios, que eles não fizeram muitos milagres. Jesus não nega nada disso. Jesus diz que, na verdade, eles fizeram, mas eles eram homens falsos. Não tinham conhecimento verdadeiro de Deus. Não andavam verdadeiramente com Deus. Isso pode acontecer, meus irmãos. Ainda que alguém faça chover milagres, se a mensagem desse alguém não está de acordo com a Bíblia e ela nos afasta de Deus, essa mensagem, essa pessoa deve ser, portanto, rejeitada. Há muitas igrejas hoje, meus irmãos, que estão por aí, que fazem sucesso, justamente dizendo que ali há muitos milagres. Nós conhecemos igrejas assim. Se você ligar a sua televisão, você vai ver igrejas assim, onde há muitas pessoas dando testemunho de milagres que aconteceram, de coisas incríveis que aconteceram, expulsão de demônios à torta e à direita. E nós sabemos, por um lado, que há muitos casos que são falsos. Há muitas pessoas ali que ou estão sendo levadas por outros para falar alguma coisa assim, ou é combinado, nós sabemos disso. Mas há também casos verdadeiros. Há também pessoas que não há como negar e dizer que essa pessoa foi enganada, que ela estava agindo de má fé e que não aconteceu algo assim. Isso significa que essas igrejas são verdadeiras? São boas? Que eles falam a verdade da parte de Deus? A resposta é não. Porque se não está de acordo com a palavra de Deus, essa mensagem é falsa. Ainda que faça chover milagres todos os dias, é uma mensagem falsa. Onde está a nossa segurança? Onde está a nossa segurança? Pastor, como eu vou saber se uma igreja é boa? Como eu vou saber se um pastor é bom? Como eu vou saber um lugar bom para estar? De acordo com a palavra de Deus. É preciso que nós conheçamos a palavra. É preciso que nós estejamos firmes na palavra. É preciso que nós saibamos como discernir essas coisas. Porque milagres muitos farão. Mas isso não indica, isso não é sinal de autenticidade da parte de Deus. Esses homens faziam profecias, mas eram falsos profetas, desencaminhando o povo da parte de Deus. E por isso levariam o povo ao juízo de Deus. Assim também seremos nós, se não permanecermos firmes na palavra de Deus. Deixe essas igrejas com seus milagres, deixe eles enganarem a muitos. Nós permaneçamos firmes na revelação de Deus, na palavra escrita de Deus. Por fim, no verso 8, Miqueias contrasta o seu chamado com um dos falsos profetas. Ele diz o seguinte: eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Esse é, de fato, o profeta Miqueias. O profeta Miqueias não escreve isso para se gabar. Ele não escreve isso para se mostrar como melhor do que os outros. Mas ele escreve isso para chamar a atenção do povo, para ouvir a verdade de Deus. Ele escreve isso para que o povo dê atenção à sua mensagem, de que eles estão caminhando num caminho de morte, estão caminhando num caminho mau, que só trará juízo sobre as suas vidas. Enquanto os falsos profetas estão cheios de ganância,
Miqueias está cheio do Espírito do Senhor. E deixa eu dizer, é isso que de fato faz verdadeira diferença. É isso que capacita alguém para estar à frente, para falar a palavra de Deus. É o Espírito do Senhor. É só pelo Espírito do Senhor. Sem a unção do Espírito, sem o poder do Espírito, não é possível alguém permanecer falando da verdade de Deus. E porque ele tem o Espírito, está cheio do Espírito, ele também está cheio de poder, de juízo e de força. Esses três caminham juntos. Onde há a presença do Espírito, há também a presença de poder, de juízo e de força. O que isso significa? Poder aqui é essa capacidade justamente do Espírito para anunciar a mensagem, para falar da parte do Senhor. Juízo fala sobre um senso de justiça, para falar a verdade. Fala sobre a paixão pela verdade, paixão pelo que é correto, pelo que é justo, pelo que vem de Deus. Ainda que seja uma mensagem dura, difícil, o profeta ele não pode senão dizer a verdade da parte do Senhor, senão dizer aquilo que é verdadeiro. O profeta Miqueias não prega para agradar os homens. Há muitos pastores, há muitas igrejas que estão fazendo isso. Mensagens para agradar o coração das pessoas. Mensagem para agradar os ouvintes. Mensagens direcionadas para que as pessoas sejam agradadas. Mas o profeta prega para agradar a Deus. Prega a mensagem verdadeira, justa, correta, certa, a mensagem da verdade. E por fim, ele está cheio de força. Força aqui, esse termo usado aqui, traduzido como força, tem o sentido de coragem. É um termo usado muitas vezes em contexto militar de um soldado que vai à guerra, de um soldado que está na luta, que está na guerra e tem coragem para combater. E de fato é isso que o profeta tem aqui, ele tem coragem. Porque, meus irmãos, não é fácil falar a verdade. Falar a verdade da parte de Deus traz perseguição. Falar a verdade não ajuda aquele que fala. Falar só coisas boas é muito mais fácil. As pessoas gostam de ouvir coisas boas, como nós falamos no começo. As pessoas gostam de ouvir notícias boas. Falar coisas boas é muito mais fácil. Você agrada as pessoas. As pessoas gostarão de você. Você encherá o seu bolso com muito mais facilidade se você só falar coisas boas. Mas é preciso ter a coragem do Espírito para falar a verdade. Para chamar o povo ao arrependimento. Para denunciar os pecados. Custe o que custar. Para que haja chance de verdadeiro arrependimento e salvação da parte do Senhor. Essas são as marcas de alguém verdadeiramente cheio do Espírito Santo. Senso de justiça. Alguém cheio de capacidade, de poder do Espírito para convencer outros. E alguém cheio de coragem para falar a verdade de Deus. É interessante que essas sejam as marcas que Miqueias coloca pelo fato dele estar cheio do Espírito. Hoje, se você perguntar em muitas igrejas, em muitos lugares, o que é ser cheio do Espírito? Alguns lugares vão dizer, é falar em línguas estranhas, é fazer coisas estranhas, é cair no chão, é rolar, é girar, é fazer coisas nesse sentido. Isso é estar cheio do Espírito Santo. Mas Miqueias nos mostra aqui que estar cheio do Espírito Santo é ter poder, é ter senso de justiça e é ter coragem para falar da parte de Deus. Isso é verdadeiramente ser cheio. E essas são as marcas que nós vemos em muitos na história do povo de Deus. Pense, por exemplo, na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Homens que se recusaram a adorar Nabucodonosor, a estátua de Nabucodonosor. Que foram lançados na fornalha ardente. Homens cheios de coragem pela verdade de Deus. Ninguém que não tenha coragem do Espírito Santo negaria e seria lançado ao fogo. Se alguém dissesse, olha, ou você nega, ou você adora essa imagem, ou você vai ser lançado no fogo. É preciso ter muita coragem da parte do Espírito Santo para dizer, eu permaneço firme ao meu Deus. Pense, por exemplo, na vida de Daniel, lançado às covas dos leões, porque não se recusou a orar ao seu Deus, ao invés de clamar somente ao rei. Daniel, um homem cheio de coragem. Pense na vida de Pedro e de João, que quando foram confrontados pelo Sinédrio, foram açoitados pelo Sinédrio e ameaçados de grande perseguição, não voltaram atrás, mas permaneceram fiéis ao nome de Jesus. Pense em homens como, por exemplo, Paulo,
que foi açoitado muitas vezes, que foi apedrejado, que naufragou em um navio, que foi preso muitas vezes, por não negar o nome de Cristo. E há muitos outros nomes na história da igreja. Pense em Policarpo. Não sei se você conhece Policarpo, um homem da igreja primitiva que andou com os apóstolos e que foi um dos primeiros mártires da igreja, que aos seus 86 anos foi ameaçado na fogueira se ele não negasse a Cristo e adorasse o imperador. E Policarpo, mesmo com seus 86 anos, não negou o seu Senhor. Mesmo sendo queimado vivo na fogueira, não negou a Cristo, porque tinha coragem do Espírito Santo. Pense, por exemplo, em Lutero. Lutero foi confrontado pelos poderes do seu tempo, confrontado e ameaçado de morte. Mas disse, a minha mente está cativa à palavra de Deus. Não posso negar a palavra, não posso negar a consciência. Pense em homens, por exemplo, como Latimer e Hitler, que sobre a Maria Sanguinária, o Blood Mary, essa grande perseguidora da igreja, morreram também queimados porque não ousaram negar ao seu Senhor. Pense em homens como Allen Yuan e Samuel Lamb, que foram perseguidos na China no século XX, mas não negaram ao Senhor. Foram presos, foram forçados a trabalhos escravos, mas continuaram firmes ao seu Senhor e seu Salvador. É preciso coragem para ser protestante. É preciso coragem para ser um cristão. É preciso coragem para ser verdadeiramente um servo de Deus. É preciso coragem da parte do Espírito. Aquilo que nós vemos do profeta Miqueias é exatamente um tipo, uma imagem, uma figura do perfeito profeta que é Jesus. Jesus também estava cheio do Espírito Santo. Lá em Isaías capítulo 11, 2, falando da sua vinda, diz: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. É por isso que ele falou a palavra de Deus, a verdade de Deus com coragem, cheio de Espírito. Jesus também confrontou os poderosos da sua época, confrontou os líderes religiosos, Jesus confrontou o Império Romano, confrontou a todos com coragem, porque ele estava cheio do Espírito Santo. E nos deu a verdade bendita, o evangelho bendito da parte de Deus. O evangelho que nos traz salvação. Jesus é o perfeito profeta. Portanto, meus irmãos, temos coragem para falar a verdade do evangelho. Não há nada que esse mundo precise mais nos nossos dias do que isso. Pessoas, homens e mulheres, com coragem da parte de Deus, para permanecerem firmes na verdade de Deus. Para falarem a mensagem do evangelho com fidelidade, por terem paixão pela verdade de Deus. Nós precisamos disso. Precisamos de pessoas que se levantem e digam, não, eu não vou negar ao meu Senhor, não vou negar a palavra de Deus, ainda que a nossa sociedade não goste dessa mensagem, ainda que as pessoas odeiem essa mensagem, ainda que as pessoas se voltem contra mim, ainda que a minha própria família se volte contra mim. Eu permaneço firme na palavra de Deus e eu permaneço firme pregando a verdade de Deus. Pregue, portanto, o evangelho na força do Espírito Santo. Não é na sua capacidade, não é na sua força, não é na sua coragem, mas é tudo isso que vem da parte do Espírito do Senhor. Deus nos deu o seu Espírito. A igreja é cheia do Espírito Santo, sim, verdadeiramente, para anunciar com ousadia que somente em Cristo há salvação. Assim sejamos nós. Vamos orar nesse instante? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, te engrandecer e te agradecer a Deus por esse momento, por essa devocional, ó Pai, por tudo aquilo que ouvimos da tua parte. Senhor, ajuda-nos a não cairmos nas ciladas dos falsos profetas do nosso tempo, a não sermos levados, ó Deus, pela sua fala mansa, doce, por anunciarem coisas boas, mas que busquemos a tua verdade sempre. Ó Deus, que amemos o Senhor e não o mundo e não as coisas desse mundo, que amemos a tua palavra acima de todas as coisas, que amemos a tua glória e não sejamos levados por todo ao redor, por todo o vento de doutrina, mesmo que faça chover milagres dos céus, mesmo que esses homens façam muitas coisas extraordinárias, e permaneçamos firmes na tua palavra, firmes no Senhor, e que tenhamos o Espírito Santo, cheios de coragem, cheios de poder e senso de justiça, e que anunciemos a esse mundo que eles estão perdidos e que somente em Jesus há salvação para eles. Seja conosco em todas as coisas. É assim que nós oramos, em nome de Jesus.